O sol mal começava a nascer no interior do Ceará quando Benedita abriu os olhos no pequeno quarto aos fundos da casa grande. Aos 52 anos, ela acordava todos os dias às 5 da manhã há mais de 20 anos, sempre com o mesmo ritual que aprendeu ainda menina. Primeiro checava se tinha água no balde, depois calçava as botas de borracha remendadas e saía para cuidar dos animais antes mesmo de tomar o café. A fazenda São José era sua vida inteira, mesmo que oficialmente ela fosse apenas a cuidadora dos cavalos e do gado. Benedita conhecia cada canto daquelas terras, cada árvore, cada cerca que precisava de reparo. Mas principalmente, ela conhecia Trovão, o cavalo castanho de crina dourada que chegou ali ainda potro, no mesmo ano em que ela veio trabalhar para seu Antônio. Durante todos esses anos, Benedita e Trovão desenvolveram uma conexão que ia além do comum. O animal parecia entender cada palavra dela, obedecia apenas aos seus comandos e se recusava a deixar qualquer outra pessoa montá-lo. Seu Antônio sempre brincava dizendo que Trovão gostava mais da Benedita do que dele próprio, e todos na região sabiam que aquele cavalo só respondia à voz daquela mulher morena de olhos claros e mãos calejadas pelo trabalho. A rotina na fazenda era sempre a mesma há décadas, mas naquela manhã de março, tudo ia mudar de uma forma que Benedita jamais imaginaria. Seu Antônio havia falecido na semana anterior, vítima de um infarto súbito, e desde então a atmosfera na propriedade estava pesada e cheia de tensão. Os filhos do fazendeiro, que moravam na capital e raramente visitavam o pai, chegaram 2 dias depois do funeral com uma postura completamente diferente. Eles olhavam para Benedita de um jeito estranho, sussurravam entre si e faziam contas em papéis que escondiam quando ela se aproximava. Durante o velório, ela ouviu conversas soltas sobre vender a propriedade, sobre não precisar mais manter funcionários e sobre como aquela terra valia uma fortuna no mercado atual. O coração de Benedita se apertava a cada palavra, porque aquela fazenda era muito mais que seu local de trabalho, era sua casa, sua família, sua razão de existir. Ela havia dedicado os melhores anos de sua vida cuidando daquele lugar como se fosse seu, trabalhando de sol a sol, dormindo mal quando algum animal ficava doente, comemorando cada nascimento de bezerro como se fosse uma vitória pessoal. Seu Antônio sempre foi justo com ela, pagava em dia, deixava que ela plantasse sua pequena horta nos fundos e nunca a tratou mal. Mas os filhos eram diferentes, e Benedita sentia que uma tempestade estava se formando. Na manhã seguinte ao funeral, eles chamaram todos os funcionários para uma reunião na sala da casa grande. Benedita entrou tímida, limpando as mãos na saia, e se posicionou no fundo junto com os outros trabalhadores. Carlos, o filho mais velho, um homem de 40 anos com roupas caras e jeito de cidade grande, começou a falar sobre mudanças necessárias e corte de gastos. Seus olhos gelados passaram por cada funcionário como se estivesse calculando quanto cada um custava. Quando chegou a vez de falar sobre os cuidados com os animais, ele disse que não fazia sentido manter uma pessoa só para cuidar de cavalos, que aquilo era um luxo desnecessário que o pai mantinha por sentimentalismo. Benedita sentiu o chão fugir dos pés quando ouviu que seria dispensada no final do mês. 23 anos de dedicação total, de madrugadas acordada com animais doentes, de finais de semana trabalhando sem reclamar, de uma vida inteira dedicada àquele lugar, e tudo se resumia a luxo desnecessário. As lágrimas começaram a queimar seus olhos, mas ela não deixou que caíssem na frente deles. Carlos continuou explicando que já tinha um comprador interessado em Trovão, um fazendeiro de uma cidade vizinha que pagaria um bom preço pelo animal. Benedita sentiu como se alguém tivesse dado um soco no seu estômago. Separar-se de Trovão era como perder um filho, um irmão, um amigo de toda a vida. Mas o que mais a machucava era saber que seu Antônio jamais faria isso com ela, jamais a jogaria na rua depois de tanto tempo de serviço fiel. Quando a reunião terminou,
ela saiu da sala com as pernas bambas e o coração partindo em pedaços. Os outros funcionários foram embora sussurrando entre si, mas Benedita caminhou direto para o curral onde Trovão a esperava como todos os dias. O animal pareceu sentir sua tristeza, porque se aproximou dela e encostou o focinho no seu ombro de um jeito carinhoso que só ele fazia. Ali, abraçada ao pescoço do cavalo, Benedita finalmente deixou as lágrimas caírem livremente. Ela não tinha para onde ir, não tinha família, não tinha economias suficientes para recomeçar em outro lugar. Mas o que Benedita não sabia era que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre a justiça que às vezes se esconde nos gestos mais simples de lealdade. Benedita Maria da Conceição nasceu numa família de trabalhadores rurais no interior do Ceará, filha de um vaqueiro e de uma costureira que morreu quando ela tinha apenas 12 anos. Seu pai, um homem de poucas palavras mas de coração grande, trabalhou a vida toda em fazendas alheias, sempre sonhando em ter um pedacinho de terra próprio onde pudesse criar alguns animais e plantar seu sustento. Ele ensinou Benedita tudo sobre cavalos, gado e a vida no campo, dizendo sempre que o trabalho honesto era a única herança que podia deixar para ela. Quando completou 15 anos, Benedita já sabia ferrar cavalo, aplicar vacina no gado e reconhecer doenças nos animais apenas observando seus comportamentos. Seu pai morreu de uma pneumonia quando ela tinha 28 anos, e foi seu Antônio quem apareceu no funeral oferecendo trabalho na fazenda São José. Naquela época, Benedita era uma mulher bonita, de corpo forte pelo trabalho no campo e olhos claros que chamavam atenção por onde passava. Alguns homens da região já haviam pedido sua mão em casamento, mas ela sempre recusava, dizendo que ainda não tinha encontrado alguém que a respeitasse de verdade. Seu Antônio era viúvo, tinha perdido a esposa no parto do segundo filho, e precisava de alguém para cuidar dos cavalos de sua propriedade que estava crescendo. Ele era um homem justo, de palavra, que tratava os funcionários com dignidade e pagava salários melhores que a maioria dos fazendeiros da região. Desde o primeiro dia na fazenda, Benedita se destacou pela dedicação e pelo conhecimento que tinha sobre animais. Ela conseguia acalmar cavalos nervosos com apenas a voz, identificava problemas de saúde antes mesmo do veterinário chegar e tinha uma paciência infinita para treinar os animais mais difíceis. Seu Antônio logo percebeu que tinha encontrado uma joia rara, alguém que não via o trabalho apenas como obrigação, mas como verdadeira vocação. Durante os primeiros anos, houve boatos na região sobre um possível romance entre os dois, afinal ela era uma mulher solteira e bonita trabalhando tão perto de um homem viúvo e bem de vida. Mas Benedita e seu Antônio sempre mantiveram uma relação de profundo respeito mútuo, baseada na admiração que ele tinha pelo trabalho dela e na gratidão que ela sentia por ter encontrado um patrão que a valorizava. Com o passar dos anos, ela se tornou muito mais que uma funcionária, era a pessoa em quem ele mais confiava para tomar decisões sobre os animais, era quem ele consultava antes de fazer grandes compras de gado e era quem cuidava da fazenda quando ele precisava viajar. Os filhos de seu Antônio, Carlos e Roberto, cresceram vendo Benedita como parte da propriedade, alguém que sempre esteve ali e sempre estaria. Eles nunca se deram ao trabalho de conhecê-la de verdade, de entender sua importância para o funcionamento da fazenda ou de reconhecer sua dedicação. Para eles, ela era apenas mais uma funcionária que o pai mantinha por bondade excessiva. Durante os 23 anos que passou na fazenda, Benedita viu nascer e crescer dezenas de cavalos, acompanhou 3 gerações de algumas famílias de gado e se tornou uma referência na região quando o assunto era manejo de animais. Veterinários vinham de longe para pedir sua opinião sobre casos difíceis, outros fazendeiros ofereciam salários maiores para tentar convencê-la a trabalhar para eles, mas ela nunca quis sair da fazenda São José. Ali era seu lugar no mundo, ali ela tinha propósito e significado. Seu maior orgulho era Trovão,
o cavalo que ela havia ajudado a nascer numa noite fria de inverno e que se tornou o animal mais nobre e inteligente que já conhecera. A ligação entre os dois era algo que impressionava a todos que visitavam a fazenda. Trovão não obedecia mais ninguém, não deixava outra pessoa montá-lo e ficava agitado sempre que Benedita se ausentava por mais de um dia. Seu Antônio costumava brincar dizendo que se um dia tivesse que escolher entre ficar com Benedita ou com Trovão, escolheria os dois, porque era impossível separar aquela dupla. Durante todos esses anos, Benedita nunca se casou, nunca teve filhos próprios, mas cuidou da fazenda e dos animais com o amor de uma mãe cuidando de seus filhos. Ela conhecia a personalidade de cada cavalo, sabia qual remédio funcionava melhor para cada tipo de problema e tinha um instinto certeiro para identificar quando algo estava errado. Sua vida era simples, mas tinha significado, sua rotina era pesada, mas trazia satisfação, e seu futuro parecia garantido ao lado do homem que sempre a respeitou e valorizou seu trabalho. O salário que recebia não era alto, mas era justo, e durante todos esses anos ela conseguiu economizar um pouco guardando dinheiro numa conta poupança que seu Antônio a havia ajudado a abrir. Seus planos para a aposentadoria eram ficar na fazenda cuidando dos animais até não conseguir mais, e ela tinha certeza de que seu Antônio jamais a abandonaria depois de tanto tempo de serviço leal. Enquanto Benedita permanecia ali, cercada pelos destroços de sua vida anterior, não podia imaginar que a lealdade de um animal revelaria uma verdade que mudaria para sempre sua compreensão sobre justiça e destino. Nos dias seguintes ao anúncio da demissão, Benedita tentava manter sua rotina normal, mas tudo parecia diferente. Cada manhã que acordava cedo para cuidar dos animais trazia a dor de saber que aqueles eram seus últimos momentos ali. Os outros funcionários da fazenda sussurravam palavras de apoio quando os filhos de seu Antônio não estavam por perto, mas todos sabiam que não podiam fazer nada para mudar a situação. Benedita fazia seu trabalho em silêncio, alimentando o gado, limpando os currais e cuidando dos cavalos com a mesma dedicação de sempre, mas com o coração pesado pela certeza de que tudo aquilo logo chegaria ao fim. Foi quando o comprador de Trovão apareceu na fazenda que as coisas começaram a tomar um rumo estranho. Seu nome era Joaquim, um fazendeiro gordo e mal-humorado de uma cidade vizinha, conhecido na região por tratar mal seus animais e funcionários. Ele chegou numa manhã de quinta-feira dirigindo uma caminhonete luxuosa, vestindo roupas caras mas sem nenhum conhecimento real sobre cavalos. Carlos o recebeu com sorrisos e apertos de mão, falando sobre as qualidades de Trovão como se conhecesse o animal há anos, quando na verdade mal sabia diferenciá-lo dos outros cavalos. Benedita ficou observando de longe, sentindo o estômago embrulhar só de imaginar Trovão nas mãos daquele homem. Quando Joaquim se aproximou do curral para ver o cavalo de perto, algo inesperado aconteceu. Trovão, que normalmente era dócil e curioso com visitantes, começou a se comportar de forma agressiva. O animal empinava, bufava e recuava toda vez que o homem tentava se aproximar. Carlos ficou constrangido e chamou Benedita para acalmar o cavalo, prometendo ao comprador que aquilo não era normal. Benedita se aproximou de Trovão com o coração partido, sussurrando palavras carinhosas no ouvido do animal enquanto ele gradualmente se acalmava. Mas assim que ela se afastava e Joaquim tentava se aproximar novamente, o cavalo voltava a ficar agitado e agressivo. A situação se repetiu várias vezes, causando um clima tenso entre Carlos e o comprador. Joaquim começou a questionar se o animal não tinha algum problema comportamental, se não era perigoso demais para comprar. Carlos garantiu que era apenas questão de adaptação, que o cavalo estava estressado com as mudanças na fazenda, mas Benedita podia ver nos olhos de Trovão algo que ia muito além de estresse. Era como se o animal soubesse exatamente o que estava acontecendo e estivesse se recusando a aceitar aquela situação. Durante a semana seguinte, Joaquim voltou mais 2 vezes para tentar conhecer melhor o cavalo antes de fechar o negócio. Em todas as ocasiões,
Trovão repetiu o mesmo comportamento, calmo e dócil com Benedita, agressivo e arredio com qualquer outra pessoa que tentasse se aproximar. A situação estava ficando constrangedora para Carlos, que começou a sugerir que talvez fosse melhor vender outro cavalo no lugar de Trovão. Mas Joaquim estava interessado especificamente naquele animal, havia ouvido falar da fama de Trovão na região e fazia questão de comprá-lo. Foi então que Carlos teve uma ideia que fez Benedita sentir ainda mais desprezo por ele. Ele sugeriu que ela ficasse alguns dias a mais na fazenda, apenas para ajudar na transição de Trovão para o novo dono, para acostumar o animal gradualmente com Joaquim antes da venda ser finalizada. Benedita aceitou, porque qualquer dia a mais com Trovão era um presente, mas ela sabia que aquilo era apenas um jeito de Carlos usar sua ligação com o animal para conseguir vender pelo melhor preço. Durante esses dias extras, algo estranho começou a acontecer. Trovão passou a apresentar um comportamento que Benedita nunca havia visto antes. O cavalo começou a levá-la para lugares específicos da fazenda, puxando as rédeas em direções que ela não havia escolhido. Primeiro, ele a levou até uma cerca velha nos fundos da propriedade, uma área que raramente visitavam. Depois, insistiu em parar perto de um galpão abandonado que não era usado há anos. Toda vez que Benedita tentava dirigir o cavalo para outro lugar, ele empacava e se recusava a obedecer, algo completamente fora de seu comportamento normal. Se você está sendo tocado por esta história de lealdade e mistério, inscreva-se em Histórias de Luz para descobrir mais casos reais de como os animais podem revelar verdades que mudaram vidas para sempre. Histórias como esta acontecem todos os dias ao nosso redor, mostrando que às vezes a resposta para nossos problemas vem dos lugares mais inesperados. Voltemos agora para descobrir o que Trovão estava tentando mostrar para Benedita. Na terceira vez que o cavalo a levou até o galpão abandonado, Benedita decidiu desmontar e investigar o que havia ali que estava chamando tanto a atenção de Trovão. O galpão era usado para guardar ferramentas velhas e equipamentos quebrados, um lugar empoeirado e meio esquecido nos fundos da propriedade. Mas Trovão continuava nervoso, caminhando em círculos e bufando baixinho, como se estivesse tentando comunicar algo importante. Benedita começou a mexer nas coisas velhas guardadas ali, procurando entender o que estava deixando o animal tão agitado. Foi quando ela notou que Trovão se posicionava sempre perto de uma prateleira específica, onde havia algumas caixas empoeiradas e papéis velhos. Havia algo naquele lugar que o cavalo queria que ela encontrasse, algo que talvez mudasse completamente sua compreensão sobre a fazenda e sobre seu lugar nela. O comportamento de Trovão estava se tornando cada vez mais específico e direcionado, como se ele tivesse uma missão clara que precisava cumprir antes que fosse tarde demais. O que Benedita descobriu nos dias seguintes revelaria uma conexão entre ela e a fazenda que nem ela própria conhecia. Intrigada com o comportamento insistente de Trovão, Benedita começou a dedicar parte de suas manhãs para explorar o galpão abandonado. Toda vez que chegava ali, o cavalo ficava mais calmo, como se finalmente ela estivesse prestando atenção ao que ele tentava comunicar. Benedita mexeu em várias caixas velhas, encontrando ferramentas enferrujadas, documentos antigos da fazenda e alguns objetos pessoais que haviam pertencido à falecida esposa de seu Antônio. Mas foi numa tarde de sexta-feira, quando os filhos dele haviam viajado para a capital para resolver questões do inventário, que ela encontrou algo que mudou tudo. No fundo de uma caixa empoeirada, embaixo de alguns panos velhos, havia um envelope lacrado com seu nome escrito na letra familiar de seu Antônio. As mãos de Benedita tremeram quando ela reconheceu a caligrafia, e seu coração disparou ao perceber que aquele documento havia sido escondido ali propositalmente. Ela abriu o envelope com cuidado, encontrando dentro algumas folhas de papel escritas à mão e um documento oficial que ela não conseguiu entender completamente na primeira leitura. Na carta, seu Antônio explicava que havia escrito aquelas palavras alguns meses antes de morrer,
quando o médico o avisou sobre os problemas cardíacos que poderiam levar a um infarto a qualquer momento. Ele dizia que sempre teve medo de morrer de repente, sem tempo de organizar as coisas direito, e que havia preparado aquele documento como uma forma de garantir que uma injustiça não fosse cometida. A carta revelava que, 5 anos atrás, seu Antônio havia registrado uma parte da fazenda no nome de Benedita, como forma de reconhecer oficialmente sua dedicação e garantir que ela tivesse um lugar seguro para viver pelo resto da vida. Ele explicava que não havia contado isso para ela na época porque queria que fosse uma surpresa para quando ele não estivesse mais ali. O documento oficial era uma escritura registrada em cartório, transferindo para Benedita a propriedade de 50 hectares da fazenda, incluindo exatamente a área onde ficava o galpão, a casa onde ela morava e a parte do pasto onde Trovão e mais alguns cavalos costumavam ficar. Benedita leu a carta 3 vezes antes de conseguir acreditar no que estava vendo. Seu Antônio havia pensado em tudo nos mínimos detalhes. Ele sabia que os filhos não valorizavam o trabalho dela e provavelmente tentariam se livrar dela após sua morte. Por isso, garantiu que ela tivesse não apenas um lugar para morar, mas uma propriedade legítima que ninguém poderia tirar dela. Na carta, ele também explicava que havia guardado o documento no galpão porque era um lugar que os filhos nunca frequentavam, e que havia treinado Trovão para levar Benedita até ali caso algo acontecesse com ele. Durante meses, seu Antônio havia feito um trabalho paciente de associação, levando Benedita e Trovão juntos até o galpão sempre que precisava guardar alguma ferramenta ali, criando uma memória no cavalo sobre a importância daquele local. Ele sabia que, se algo acontecesse com ele de forma repentina, Trovão seria a chave para Benedita encontrar aqueles documentos. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Benedita quando ela compreendeu a extensão do carinho e da previsão de seu patrão. Ele não havia apenas pensado em sua segurança financeira, mas havia orquestrado um plano que dependia da inteligência e lealdade do cavalo que ela tanto amava. Trovão não estava apenas sendo teimoso ou seletivo com as pessoas, ele estava cumprindo uma missão que seu antigo dono havia lhe confiado. Durante o resto da tarde, Benedita estudou todos os papéis com cuidado, tentando entender exatamente o que aquela documentação significava. A escritura era legítima, tinha todos os carimbos e assinaturas necessários, e havia sido registrado em cartório na presença de 2 testemunhas. Isso significava que ela não era apenas uma funcionária que estava sendo despedida, ela era proprietária de uma parte significativa da terra que os filhos de seu Antônio estavam tentando vender. Mais que isso, a área que pertencia a ela incluía a parte dos pastos onde ficavam os melhores cavalos, incluindo Trovão. Tecnicamente, eles não tinham o direito de vender o cavalo porque ele ficava numa propriedade que agora era dela. Benedita guardou os documentos com cuidado e voltou para casa com a mente fervilhando de emoções contraditórias. Por um lado, sentia uma gratidão imensa por seu Antônio, que havia cuidado dela mesmo depois de morto. Por outro lado, estava nervosa com a reação que os filhos dele teriam quando descobrissem a verdade. Ela sabia que Carlos e Roberto não aceitariam aquela situação de forma tranquila, principalmente porque uma parte significativa do valor da fazenda estava agora fora do alcance deles. Durante a noite, Benedita mal conseguiu dormir, pensando em como e quando deveria revelar a existência daquela documentação. Ela não queria criar um conflito desnecessário, mas também não podia permitir que continuassem tratando-a como uma empregada descartável quando, na verdade, ela era uma legítima proprietária de terras. Na manhã seguinte, quando saiu para cuidar dos animais, Trovão a recebeu com uma energia diferente, como se soubesse que sua missão havia sido cumprida com sucesso. O cavalo estava mais tranquilo, mais afetuoso, e pela primeira vez desde que os filhos de seu Antônio haviam chegado, ele não demonstrou nenhum sinal de estresse ou agitação. Era como se um peso tivesse saído dos ombros dele também.
Benedita acariciou o pescoço de Trovão com carinho renovado, entendendo finalmente que aquele animal não era apenas seu companheiro de trabalho, ele era seu parceiro numa situação que mudaria completamente sua vida. Mas Benedita ainda não estava preparada para o confronto que viria quando Carlos e Roberto descobrissem que a mulher que estavam despedindo era, na verdade, dona de uma parte da herança que eles achavam que era totalmente sua. Na segunda-feira seguinte, Carlos e Roberto voltaram da capital com notícias de que haviam encontrado um comprador interessado em adquirir a fazenda inteira. Eles chegaram animados, falando sobre propostas vantajosas e sobre como finalmente poderiam se livrar daquela propriedade que consideravam um fardo. Carlos havia até mesmo adiantado para Joaquim que a venda de Trovão seria finalizada naquela mesma semana, já que toda a fazenda mudaria de dono em breve. Benedita ouviu essas conversas de longe, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação crescer em seu peito. Ela havia passado o fim de semana inteiro pensando em como abordar a situação, e decidiu que chegará a hora de revelar a verdade. Na manhã de terça-feira, quando Carlos se dirigia ao curral para mostrar novamente os cavalos para Joaquim, Benedita se aproximou dele com os documentos na mão. Sua voz tremia ligeiramente quando disse que precisava conversar sobre algo importante relacionado à venda da propriedade. Carlos a olhou com impaciência, claramente irritado por ser interrompido por uma funcionária que deveria estar cuidando de suas últimas tarefas antes de ir embora. Benedita respirou fundo e disse que havia encontrado alguns papéis que ele precisava ver antes de prosseguir com qualquer venda. Ela entregou a escritura para Carlos, explicando onde havia encontrado e o que aquilo significava. A expressão no rosto dele mudou completamente conforme ia lendo o documento. Primeiro veio a surpresa, depois a confusão e, finalmente, uma raiva mal disfarçada. Carlos chamou Roberto aos gritos, e os dois ficaram examinando a papelada como se esperassem encontrar alguma evidência de falsificação. Eles questionaram Benedita sobre onde exatamente havia encontrado aquilo, por que não havia mencionado antes, se havia mais alguém que sabia da existência daqueles documentos. Ela respondeu a todas as perguntas com calma, explicando sobre o comportamento estranho de Trovão e como o cavalo a havia levado até o galpão onde os papéis estavam escondidos. Os irmãos se entreolharam com uma expressão que misturava descrença e fúria. Carlos disse que aquilo era impossível, que o pai jamais faria algo assim sem consultá-los, que devia haver algum erro ou falsificação. Benedita manteve a calma e sugeriu que eles verificassem a autenticidade da documentação no cartório, já que tudo havia sido devidamente registrado. Foi nesse momento que Joaquim chegou, esperando finalizar a compra de Trovão. Carlos tentou manter as aparências, dizendo que houve um pequeno problema burocrático que seria resolvido em breve. Mas quando Joaquim se aproximou do curral onde Trovão estava, o cavalo repetiu exatamente o mesmo comportamento agressivo das vezes anteriores. Desta vez, porém, Benedita decidiu não intervir para acalmá-lo. Ela ficou de longe, observando enquanto o animal empinava e recuava, se recusando categoricamente a deixar o homem se aproximar. Carlos ficou vermelho de raiva e constrangimento, gritando com Benedita para vir resolver a situação. Foi então que ela, com uma tranquilidade que surpreendeu até ela mesma, disse que não podia mais ajudar com isso porque Trovão estava numa propriedade que agora pertencia a ela, e ela não tinha nenhuma intenção de vender o cavalo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joaquim olhava de um para outro tentando entender o que estava acontecendo. Carlos estava tão furioso que parecia prestes a explodir. Roberto pegou os documentos das mãos do irmão e começou a examiná-los novamente, como se uma segunda leitura pudesse mudar a realidade. Benedita explicou calmamente para Joaquim que havia um problema de propriedade que impedia a venda do cavalo, e que talvez fosse melhor ele procurar outro animal. Joaquim saiu da fazenda irritado, cancelando definitivamente o interesse na compra. Quando ficaram sozinhos,
Carlos e Roberto explodiram em acusações contra Benedita. Eles a acusaram de ter forjado os documentos, de estar tentando se aproveitar da morte do pai, de ingratidão depois de tantos anos sendo bem tratada. Benedita ouviu tudo em silêncio, sem se alterar. Quando eles terminaram de despejar toda a raiva, ela disse apenas que entendia a surpresa deles, mas que os documentos eram legítimos e que eles podiam verificar isso facilmente. Ela também deixou claro que não tinha nenhuma intenção de criar problemas para a família, mas que tampouco abriria mão dos direitos que seu Antônio havia garantido para ela. Carlos ameaçou processar por falsificação de documentos. Roberto disse que iam contestar aquela escritura na justiça. Benedita respondeu que eles tinham todo o direito de fazer isso, mas que enquanto a questão não fosse resolvida legalmente, ela permaneceria morando na propriedade que agora era sua e cuidando dos animais que pastavam em suas terras. Foi nesse momento que Trovão se aproximou da cerca onde eles estavam discutindo. O cavalo caminhou diretamente até Benedita, encostou o focinho no seu ombro e ficou ali, parado, como se estivesse dando apoio moral à sua cuidadora. A imagem era poderosa, uma mulher simples sendo protegida e apoiada por um animal que se recusava a aceitar qualquer outra autoridade que não fosse a dela. Carlos e Roberto saíram dali prometendo que aquela situação seria resolvida, mas Benedita sabia que a partir daquele momento tudo havia mudado para sempre. O que aconteceu depois confirmou que às vezes a justiça vem de onde menos esperamos, através da lealdade de quem nunca nos abandona. Nos dias que se seguiram ao confronto, a atmosfera na fazenda ficou tensa como nunca antes. Carlos e Roberto passaram horas ao telefone com advogados, tentando encontrar alguma brecha legal que pudesse anular a escritura que Benedita havia encontrado. Eles contrataram um dos melhores escritórios de advocacia da capital, gastando uma quantia considerável de dinheiro na esperança de provar que havia algo errado com aqueles documentos. Enquanto isso, Benedita continuava sua rotina diária normalmente, cuidando dos animais com a mesma dedicação de sempre, mas agora com uma sensação completamente diferente. Ela não era mais uma funcionária desesperada correndo o risco de perder tudo, era uma proprietária legítima defendendo seus direitos. A primeira consequência prática da descoberta veio quando os irmãos tentaram impedir que ela continuasse morando na casa dos fundos. Carlos chegou a sugerir que ela deveria procurar outro lugar para ficar enquanto a questão legal era resolvida, já que tecnicamente ainda eram os herdeiros da fazenda principal. Benedita respondeu calmamente que a casa onde morava ficava dentro dos limites da propriedade que agora era sua, de acordo com a escritura, e que, portanto, ela tinha todo o direito de permanecer ali. Quando Carlos tentou ser mais agressivo, ameaçando chamar a polícia para removê-la à força, Benedita mostrou uma cópia dos documentos e disse que qualquer policial que entendesse de direitos de propriedade confirmaria que ela estava em casa própria. A segunda mudança significativa aconteceu quando outros fazendeiros da região souberam da situação. A notícia se espalhou rapidamente pelos vizinhos, e muitos deles vieram até a fazenda para ver os documentos com os próprios olhos. Seu Zé Manel, um fazendeiro mais velho que conhecia seu Antônio há décadas, examinou a escritura e confirmou que a assinatura era autêntica e que ele próprio se lembrava de seu Antônio comentando sobre querer garantir o futuro de Benedita. Outros vizinhos que haviam trabalhado com seu Antônio em negócios de gado também confirmaram que aquilo era exatamente o tipo de coisa que ele faria, um homem justo que sempre cuidou bem de seus funcionários. Essa validação da comunidade rural foi crucial para Benedita, porque mostrou que ela não estava sozinha naquela situação. A terceira consequência foi a mudança radical no comportamento de Trovão. Desde que Benedita havia encontrado os documentos, o cavalo estava completamente diferente. Ele havia voltado ao temperamento dócil e tranquilo de sempre, mas agora demonstrava uma lealdade ainda maior à sua cuidadora. Sempre que Carlos ou Roberto se aproximavam do curral, Trovão ficava posicionado entre eles e Benedita,
como um guardião silencioso. O animal parecia entender instintivamente que algo havia mudado na dinâmica da fazenda, e que sua missão agora era proteger a mulher que havia se tornado oficialmente sua dona. Quando os advogados dos irmãos finalmente conseguiram analisar toda a documentação, vieram com notícias que Carlos e Roberto não queriam ouvir. A escritura era completamente legítima, havia sido registrada corretamente em cartório, tinha todas as assinaturas e carimbos necessários, e não havia nenhuma irregularidade que pudesse ser contestada legalmente. Mais que isso, os advogados explicaram que a transferência de propriedade havia sido feita 5 anos antes, o que significava que aquelas terras já não faziam parte do inventário deixado por seu Antônio, elas pertenciam legalmente a Benedita desde então. O impacto dessa revelação foi devastador para os planos dos irmãos. O comprador que estava interessado na fazenda inteira desistiu do negócio quando soube que 50 hectares das melhores terras, incluindo os pastos onde ficavam os cavalos mais valiosos, não estavam à venda. A propriedade fragmentada valia muito menos no mercado, e eles teriam que reconsiderar completamente seus planos de venda rápida. Benedita observava tudo isso com uma mistura de satisfação e tristeza. Por um lado, sentia que a justiça estava sendo feita, que finalmente seu valor e sua dedicação estavam sendo reconhecidos de forma concreta. Por outro lado, doía ver como os filhos de seu Antônio a tratavam com hostilidade e ressentimento, como se ela fosse uma aproveitadora que havia roubado algo deles. Ela tentou várias vezes conversar com eles de forma amigável, explicando que não tinha nenhuma intenção de prejudicá-los e que apenas queria viver em paz na propriedade que agora era sua. Mas Carlos e Roberto não conseguiam aceitar que uma simples funcionária tivesse se tornado proprietária de terras que eles consideravam sua herança por direito. A resposta da comunidade local, entretanto, foi completamente diferente. Histórias de luz como esta nos mostram como às vezes a justiça se manifesta de formas inesperadas, revelando que a lealdade e o trabalho honesto são sempre recompensados, mesmo que demore anos para isso acontecer. Se você está acompanhando esta história de transformação, inscreva-se para descobrir mais casos reais de pessoas que tiveram suas vidas mudadas por atos de justiça tardia. Os vizinhos passaram a tratar Benedita com um respeito renovado, reconhecendo que ela não era mais apenas uma funcionária, mas uma proprietária rural legítima. Muitos deles começaram a procurá-la para pedir conselhos sobre cavalos e gado, reconhecendo oficialmente a expertise que ela sempre teve, mas que antes era vista apenas como conhecimento de funcionária. Trovão, por sua vez, tornou-se uma celebridade local. A história de como o cavalo havia levado Benedita até os documentos que mudaram sua vida se espalhou por toda a região, e muitas pessoas vinham à fazenda só para conhecer o animal que havia sido treinado para guardar um segredo tão importante. O comportamento de Trovão com visitantes também mudou, ele continuava sendo seletivo, mas agora aceitava pessoas que demonstravam respeito genuíno por Benedita, como se conseguisse identificar quem reconhecia verdadeiramente a nova posição de sua cuidadora. Com essa mudança fundamental na dinâmica da propriedade, Benedita começou a fazer planos para o futuro de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. 3 semanas depois da descoberta dos documentos, a situação na fazenda havia se estabilizado numa nova realidade que ninguém poderia ter previsto. Carlos e Roberto, após esgotar todas as possibilidades legais de contestar a escritura, foram forçados a aceitar que Benedita era oficialmente proprietária de uma parte significativa da propriedade que planejavam vender. A vingança poética da situação estava se revelando em sua forma mais completa. Os mesmos homens que a haviam humilhado e despedido como se ela fosse descartável agora precisavam negociar com ela como igual, proprietária de terras valiosas que eles não podiam mais ignorar ou menosprezar. A primeira manifestação completa dessa reviravolta veio quando um novo comprador interessado na fazenda exigiu uma reunião com todos os proprietários legítimos antes de fazer qualquer proposta.
Carlos teve que engolir orgulho e pedir a Benedita para participar da negociação, tratando-a com a polidez forçada que se usa com alguém cujo apoio é necessário. Durante a reunião, Benedita demonstrou um conhecimento sobre a propriedade que impressionou o comprador potencial. Ela sabia exatamente quantas cabeças de gado havia em cada pasto, conhecia o histórico de produtividade de cada área, podia falar sobre a qualidade da água dos açudes e sobre quais partes da terra eram mais adequadas para diferentes tipos de plantação. O comprador ficou claro que considerava a Benedita a pessoa mais qualificada para avaliar o real valor da fazenda, o que deixou Carlos e Roberto numa posição constrangedora de dependência em relação ao conhecimento dela. Mas a verdadeira extensão da vingança poética se revelou quando Benedita tomou uma decisão que ninguém esperava. Em vez de simplesmente desfrutar de sua nova posição de poder, ela fez uma proposta que demonstrou tanto sua sabedoria quanto sua generosidade. Benedita sugeriu que, em vez de vender suas terras para o comprador externo, ela poderia formar uma sociedade com Carlos e Roberto, combinando suas propriedades numa operação mais eficiente e lucrativa. Ela propôs usar seus 50 hectares para expandir a criação de cavalos de qualidade, aproveitando sua expertise e a fama que Trovão havia trazido para a fazenda após a história se espalhar pela região. A proposta era tentadora do ponto de vista financeiro, mas representava algo muito mais profundo em termos de dinâmica de poder. Carlos e Roberto teriam que aceitar Benedita como sócia em condições de igualdade, reconhecendo oficialmente o valor que ela sempre teve, mas que eles haviam desprezado. Eles teriam que dividir decisões importantes com a mulher que tentaram descartar, e mais que isso, teriam que admitir publicamente que ela era uma parte essencial do sucesso da operação. Durante dias, os irmãos debateram a proposta entre si. Por um lado, sabiam que era financeiramente vantajosa e que provavelmente renderiam mais dinheiro do que com uma venda rápida. Por outro lado, o golpe no orgulho era imenso, ter que aceitar como sócia a funcionária que haviam tentado humilhar e expulsar. A comunidade rural observava essa situação com interesse, e muitos vizinhos comentavam sobre como Benedita estava demonstrando uma classe e uma inteligência que contrastavam completamente com a forma mesquinha como havia sido tratada inicialmente. Quando Carlos e Roberto finalmente aceitaram a proposta de sociedade, a transformação estava completa. Benedita não tinha simplesmente recuperado sua posição, ela havia se tornado uma proprietária rural respeitada, uma sócia em condições de igualdade com os homens que tentaram destruí-la. Trovão, por sua vez, tornou-se o símbolo vivo dessa transformação. O cavalo que havia se recusado a obedecer qualquer pessoa que não respeitasse Benedita agora era reconhecido como o animal mais valioso da propriedade, o reprodutor que atraria clientes de toda a região interessados em adquirir cavalos de sua linhagem. A inteligência e lealdade de Trovão se tornaram lendárias na região, e muitos fazendeiros vinham de longe não apenas para conhecer o cavalo, mas para ouvir a história completa de como ele havia revelado a verdade que mudou a vida de sua cuidadora. A vingança poética estava completa de uma forma que Benedita jamais poderia ter planejado. Ela não precisou buscar revanche ou tentar prejudicar os homens que a haviam maltratado. A própria vida, através da previsão carinhosa de seu Antônio e da lealdade inquebrantável de Trovão, havia criado uma situação onde a justiça se manifestou naturalmente. Os filhos de seu Antônio não foram destruídos ou arruinados, eles simplesmente foram forçados a reconhecer e respeitar o valor de alguém que sempre desprezaram. A sociedade formada entre eles prosperou além do que qualquer um havia imaginado. Benedita trouxe para a parceria não apenas suas terras e seu conhecimento sobre animais, mas também uma rede de contatos na comunidade rural que respeitava seu trabalho e sua integridade. Carlos e Roberto contribuíram com capital e conexões comerciais que ajudaram a expandir os negócios.
Mas todos sabiam quem era o verdadeiro coração da operação, a mulher que havia dedicado sua vida àquela terra e que havia sido recompensada de uma forma que somente a justiça divina poderia ter orquestrado. Trovão continuava sendo o cavalo que obedecia apenas a Benedita, mas agora isso não era mais uma curiosidade ou problema, era uma vantagem competitiva. Clientes vinham de estados distantes para ver o cavalo lendário que havia revelado a verdade, e muitos deles saíam com contratos de compra para outros animais da fazenda. A recusa de Trovão em aceitar outro dono havia se tornado uma história de marketing natural que valorizava toda a operação. A vingança estava completa, mas havia assumido a forma mais elegante possível, não através da destruição dos que a haviam ferido, mas através da elevação dela própria a uma posição onde o respeito não era mais uma questão de escolha, mas uma necessidade prática e financeira. 2 anos após a descoberta dos documentos que mudaram sua vida, Benedita acordava todas as manhãs com uma sensação completamente diferente daquela que a acompanhou durante décadas. Ela ainda se levantava às 5 da manhã, ainda calçava as botas de borracha e saía para cuidar dos animais, mas agora caminhava por terras que eram suas. Tomava decisões sobre negócios que eram seus e planejava o futuro de uma propriedade da qual era sócia em condições de plena igualdade. A transformação em sua vida havia sido profunda, mas o mais impressionante era como ela havia mantido sua essência simples e sua dedicação ao trabalho, mesmo ocupando uma posição social completamente nova. A casa onde Benedita morava havia passado por algumas reformas práticas, mas nada extravagante. Ela havia ampliado a cozinha, reformado o banheiro e construído uma varanda onde gostava de tomar café nas manhãs de domingo, observando Trovão e os outros cavalos pastando em suas terras. A simplicidade continuava sendo sua marca registrada, ela não sentia necessidade de ostentar riqueza ou status, mas havia uma dignidade nova em sua forma de se portar, uma confiança tranquila que vinha de saber que seu lugar no mundo estava finalmente assegurado. Seus dias eram preenchidos com atividades que misturavam o trabalho que sempre amou com responsabilidades empresariais que ela havia aprendido a abraçar. Pela manhã, continuava cuidando pessoalmente dos cavalos, especialmente de Trovão, que aos poucos havia se tornado pai de vários potros que carregavam sua genética especial. À tarde, ela recebia clientes interessados em comprar animais, dava conselhos sobre manejo de gado para outros fazendeiros da região e participava de reuniões com Carlos e Roberto para tomar decisões sobre os rumos da sociedade. A relação com os irmãos havia evoluído para algo que, embora não fosse exatamente uma amizade, era baseado em respeito mútuo e reconhecimento profissional. Carlos e Roberto haviam aprendido a valorizar o conhecimento de Benedita e a respeitar suas opiniões sobre questões relacionadas aos animais e à propriedade. Eles nunca pediram desculpas formais pela forma como a trataram inicialmente, mas demonstravam seu reconhecimento através de ações práticas, consultando-a sobre todas as decisões importantes e dividindo os lucros da sociedade de forma justa e transparente. Benedita havia se tornado uma referência na região como especialista em cavalos. Veterinários vinham de cidades distantes para observar seu trabalho e aprender suas técnicas de manejo. Outros proprietários rurais a procuravam regularmente para pedir conselhos sobre reprodução, treinamento e cuidados veterinários. Ela havia desenvolvido uma reputação de honestidade e competência que trouxe muito prestígio para a fazenda, atraindo clientes que pagavam preços premium pelos animais que ela havia ajudado a criar e treinar. O relacionamento especial entre Benedita e Trovão continuava sendo o coração de toda a operação. O cavalo, agora com quase 15 anos, havia se tornado um reprodutor excepcional, pai de dezenas de potros que herdaram não apenas sua beleza e força, mas também sua inteligência e capacidade de criar vínculos profundos com seus cuidadores. A fama de Trovão havia se espalhado por vários estados, e havia uma lista de espera de fazendeiros interessados em adquirir seus descendentes.
Mas o que mais impressionava visitantes era a comunicação quase telepática entre Benedita e o cavalo, uma conexão que havia se tornado ainda mais forte depois de todos os eventos que viveram juntos. Financeiramente, Benedita havia alcançado uma estabilidade que jamais imaginou ser possível. Seus rendimentos como sócia da fazenda eram substanciais, mas ela mantinha um estilo de vida modesto, preferindo investir o dinheiro extra na melhoria da propriedade e no bem-estar dos animais. Ela havia aberto uma conta poupança robusta, não por ambição de riqueza, mas pela tranquilidade de saber que nunca mais dependeria completamente de outras pessoas para sua segurança financeira. A comunidade rural havia abraçado Benedita como uma de suas líderes naturais. Ela era frequentemente convidada para participar de reuniões da cooperativa local, para dar palestras sobre manejo de cavalos em eventos agropecuários da região, e para mediar conflitos entre vizinhos que respeitavam sua sabedoria e imparcialidade. Sua opinião era valorizada não apenas por seu conhecimento técnico, mas pela integridade moral que havia demonstrado ao longo de toda a sua vida. Socialmente, Benedita havia desenvolvido amizades genuínas com outros proprietários rurais da região, pessoas que a respeitavam e admiravam sua trajetória. Ela participava de encontros da comunidade, colaborava com obras beneficentes locais e havia se tornado uma mentora informal para jovens da região interessados em trabalhar com animais. Sua casa estava sempre aberta para vizinhos que precisavam de ajuda ou conselho, e ela havia encontrado uma forma de retribuir à comunidade que sempre a apoiou. Aos 54 anos, Benedita havia encontrado uma forma de viver que combinava perfeitamente com sua personalidade e valores. Ela tinha propósito no trabalho, segurança financeira, respeito social e, principalmente, a companhia diária do animal que havia sido instrumental em mudar sua vida. Suas manhãs começavam e terminavam com trovão, numa rotina que trouxe significado e contentamento de uma forma que ela nunca havia experimentado durante seus anos como funcionária. A transformação de Benedita não havia sido apenas material ou social, havia sido profundamente emocional e espiritual. Ela havia passado de uma posição de vulnerabilidade e dependência para uma de força e autonomia, mas o mais importante era que havia feito isso mantendo sua dignidade, sua generosidade e sua dedicação ao trabalho que sempre amou. Ela era a prova viva de que às vezes a vida recompensa a lealdade e a dedicação de formas que vão muito além do que podemos imaginar ou planejar. A transformação na vida de Benedita havia criado ondas que se espalharam muito além dos limites da fazenda São José, tocando a vida de pessoas em toda a região de uma forma que ela jamais poderia ter previsto. O impacto mais imediato foi sentido pelos outros trabalhadores rurais da área, que passaram a ver na história dela uma prova de que dedicação e honestidade podiam ser reconhecidas e recompensadas mesmo depois de décadas. Dona Raimunda, uma cozinheira que trabalhava numa fazenda vizinha há 15 anos, comentava com suas amigas que a história de Benedita lhe dava esperança de que seu próprio trabalho também seria valorizado um dia. Seu João, um vaqueiro de 60 anos que cuidava de gado desde jovem, passou a contar para os netos sobre como às vezes a vida surpreende as pessoas boas, usando Benedita como exemplo de que vale a pena fazer o trabalho com amor mesmo quando ninguém parece notar. A comunidade rural local desenvolveu um senso renovado de valorização do trabalho agrícola e pecuário. Fazendeiros da região começaram a tratar seus funcionários com mais respeito, alguns inspirados pela história de Benedita e outros com medo de que estivessem subestimando pessoas que poderiam ter mais direitos do que imaginavam. Houve casos de patrões que revisaram contratos antigos, regularizaram situações trabalhistas pendentes e passaram a reconhecer oficialmente a expertise de funcionários que há anos eram tratados apenas como mão de obra barata. Na igreja local, onde Benedita havia começado a frequentar as missas dominicais com mais assiduidade, sua história se tornou um exemplo frequentemente citado pelo padre durante sermões sobre justiça divina e recompensa para os humildes. Dona Francisca,
Uma senhora de 70 anos que sempre sentiu que sua vida de trabalho doméstico não tinha valor, passou a frequentar as missas só para ouvir histórias que a faziam sentir que Deus também prestava atenção nas pessoas simples como ela. O impacto na vida de Carlos e Roberto também foi profundo, embora de uma forma que eles raramente admitiam abertamente. A experiência de ter que reconhecer Benedita como igual os forçou a repensar suas atitudes em relação aos funcionários e aos relacionamentos familiares. Carlos, que inicialmente havia demonstrado tanto desprezo por ela, gradualmente desenvolveu um respeito genuíno por sua competência e integridade. Ele começou a tratar melhor os funcionários de seus outros empreendimentos na capital, lembrando-se de como havia subestimado gravemente alguém que acabou se revelando essencial para seus negócios. Roberto passou a visitar a fazenda com mais frequência, não apenas para tratar de questões comerciais, mas porque genuinamente gostava de conversar com Benedita sobre os animais e aprender com sua experiência. Ele havia descoberto um interesse tardio pela vida rural que nunca soube que tinha, e creditava isso às conversas com sua nova sócia. A história do relacionamento especial entre Benedita e Trovão se tornou lendária em toda a região, inspirando outras pessoas a prestarem mais atenção nos sinais que seus próprios animais tentavam comunicar. Seu Manuel, um fazendeiro da cidade vizinha, começou a observar mais cuidadosamente o comportamento de suas vacas e descobriu problemas de saúde no rebanho que havia passado despercebidos por meses. Dona Socorro, que criava galinhas no quintal de casa, passou a notar padrões no comportamento de suas aves que a ajudaram a melhorar significativamente a produção de ovos. O impacto educacional também foi significativo. A escola rural da região passou a usar a história de Benedita como exemplo em aulas sobre direitos trabalhistas e valorização do conhecimento tradicional. Professores contavam para os alunos sobre como uma mulher simples havia se tornado proprietária de terras através de sua dedicação ao trabalho, inspirando jovens a levarem os estudos a sério e a respeitarem o conhecimento que seus avós e pais tinham sobre agricultura e pecuária. Maria Eduarda, uma adolescente de 16 anos que estava desanimada com os estudos, passou a se interessar por veterinária depois de ouvir a história de como Benedita havia se tornado uma especialista respeitada em cavalos através da experiência prática. Vários jovens da região começaram a procurar Benedita para aprender sobre manejo de animais, vendo nela um exemplo de como era possível construir uma carreira sólida no campo mesmo sem diploma universitário. Ela passou a receber regularmente estudantes de escolas técnicas agrícolas que vinham fazer estágios na fazenda, aprendendo técnicas que não encontravam nos livros didáticos. O impacto econômico regional também foi notável. O aumento da reputação da Fazenda São José trouxe clientes de outros estados, movimentando a economia local através de gastos em hotéis, restaurantes e outros serviços. A cidade mais próxima passou a se orgulhar de ter a Fazenda do Cavalo que encontrou o tesouro, como o Trovão passou a ser conhecido, e isso atraiu turistas rurais interessados em conhecer os animais famosos e ouvir a história completa. Dona Alzira, que tinha uma pousada na cidade, comentava que pelo menos uma vez por mês recebia visitantes que vinham especificamente para conhecer Benedita e Trovão. Outros criadores de cavalos da região se beneficiaram indiretamente da fama, porque clientes que vinham visitar a Fazenda São José frequentemente aproveitavam a viagem para conhecer outras propriedades e fazer negócios adicionais. A rede de solidariedade entre mulheres trabalhadoras rurais também se fortaleceu. Benedita passou a ser procurada por outras mulheres que enfrentavam situações difíceis no trabalho ou em casa, e ela sempre encontrava tempo para ouvir e aconselhar. Sua cozinha se tornou um ponto de encontro informal onde mulheres da região vinham tomar café, contar seus problemas e sair com renovada esperança de que suas situações também podiam melhorar. Dona Antônia, uma viúva que estava enfrentando problemas com filhos que queriam vender a terra da família, encontrou em Benedita não apenas uma amiga,
mas um exemplo concreto de como era possível lutar pelos próprios direitos e vencer. A transformação mais bonita, porém, aconteceu na relação entre as pessoas e seus animais em toda a região. A história de como o trovão havia salvado Benedita inspirou muitos proprietários rurais a observarem com mais atenção e carinho o comportamento de seus animais. Casos de cavalos, vacas, cães e até galinhas que demonstravam comportamentos incomuns passaram a ser investigados mais cuidadosamente, e várias pessoas descobriram problemas ou oportunidades que teriam passado despercebidos se não fosse pelo exemplo de Benedita e Trovão. 5 anos depois daquele dia em que Benedita encontrou os documentos que mudaram sua vida para sempre, o legado de sua história havia se enraizado profundamente na cultura e nos valores da região. O que começara como uma simples disputa de propriedade havia se transformado num exemplo duradouro de como a justiça pode se manifestar através dos caminhos mais inesperados, criando um impacto que transcendeu a vida de uma única pessoa para tocar o coração de toda uma comunidade. Na Fazenda São José, Benedita havia se tornado não apenas uma sócia respeitada, mas a alma da operação. Sua presença trazia uma estabilidade e uma sabedoria que Carlos e Roberto haviam aprendido a valorizar profundamente. Os negócios prosperavam não apenas pela qualidade dos animais, mas pela reputação de integridade e conhecimento que ela havia construído ao longo dos anos. Clientes vinham de estados distantes não só para comprar cavalos, mas para conhecer pessoalmente a mulher que havia se tornado uma lenda viva na região, prova de que o trabalho honesto e a dedicação sempre encontram sua recompensa. Trovão, agora com quase 20 anos, continuava sendo o símbolo vivo dessa transformação. Embora já estivesse mais velho e aposentado da reprodução, ele permanecia como companheiro inseparável de Benedita, passeando pelos pastos com a dignidade de quem havia cumprido uma missão histórica. Os potros e éguas descendentes de Trovão carregavam não apenas sua genética superior, mas também a fama da linhagem do cavalo que revelou a verdade, uma marca que agregava valor comercial e significado emocional a todos os animais da fazenda. O legado mais profundo, porém, estava na mudança de mentalidade que a história havia provocado em toda a região. Trabalhadores rurais passaram a ser tratados com mais respeito e reconhecimento, não por pressão legal ou social, mas porque a história de Benedita havia demonstrado concretamente o valor inestimável do conhecimento prático e da dedicação silenciosa. Fazendeiros que antes viam seus funcionários apenas como custos operacionais começaram a reconhecê-los como parceiros essenciais, pessoas cujo conhecimento e lealdade podiam fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma propriedade. Dona Conceição, que trabalhava como doméstica numa fazenda há 15 anos, foi promovida a administradora da casa quando seus patrões perceberam que ela entendia da operação muito mais do que eles imaginavam. Seu Raimundo, um vaqueiro de 50 anos, recebeu uma participação nos lucros da venda de gado depois que seu patrão reconheceu que era ele quem realmente entendia do negócio. Histórias como essa se multiplicaram pela região, criando um efeito dominó de reconhecimento e valorização do trabalho rural. A igreja local passou a realizar uma missa especial todo ano no dia em que Benedita havia encontrado os documentos, não como uma celebração religiosa oficial, mas como um momento de reflexão comunitária sobre justiça, lealdade e reconhecimento. Durante essas celebrações, pessoas de toda a região vinham compartilhar suas próprias histórias de superação e reconhecimento, criando uma tradição que fortalecia os laços comunitários e reafirmava valores de dignidade no trabalho e respeito mútuo. O padre local sempre terminava essas missas lembrando que Deus trabalha através de instrumentos simples para realizar grandes transformações, usando Benedita e Trovão como exemplo de como a providência divina pode se manifestar através da lealdade animal e da justiça humana. Nas escolas da região, a história de Benedita se tornou parte do currículo informal, contada pelos professores como exemplo de perseverança, dignidade e reconhecimento do valor do trabalho rural.
Crianças cresceram ouvindo sobre a mulher que foi recompensada por sua dedicação e sobre o cavalo que revelou um segredo, desenvolvendo uma compreensão precoce sobre a importância de tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de sua posição social ou função no trabalho. Muitos jovens da região escolheram carreiras ligadas à veterinária, agricultura ou pecuária inspirados pela história, vendo no campo não apenas uma opção de sobrevivência, mas uma área onde o conhecimento prático e a dedicação pessoal podiam levar ao reconhecimento e ao sucesso. O legado econômico também foi duradouro. A região desenvolveu uma reputação de produzir não apenas animais de qualidade, mas também de ser um lugar onde as relações de trabalho eram baseadas em respeito mútuo e reconhecimento de mérito. Isso atraiu investidores e compradores que preferiam fazer negócios em lugares onde sabiam que encontrariam integridade e profissionalismo genuíno. A marca da região se fortaleceu, agregando valor a todos os produtos agropecuários locais. Benedita havia se tornado uma consultora informal para dezenas de propriedades rurais, sempre disposta a compartilhar seu conhecimento e experiência com quem precisasse. Sua casa continuava sendo um ponto de encontro para mulheres trabalhadoras que buscavam conselho e apoio, e ela havia desenvolvido uma rede informal de mentoria que ajudou dezenas de pessoas a melhorarem suas condições de trabalho e vida. Ela nunca cobrava por esses conselhos, considerando-os uma forma de retribuir a comunidade que sempre a apoiou. O relacionamento entre Benedita e os filhos de seu Antônio evoluiu para algo que transcendia os negócios. Carlos e Roberto haviam aprendido a ver nela não apenas uma sócia, mas uma guardiã dos valores que o pai deles havia tentado transmitir. Eles frequentemente a consultavam sobre decisões que iam além da fazenda, reconhecendo nela uma sabedoria prática e moral que havia sido temperada pela experiência e pela superação. A vingança poética havia se transformado em reconciliação genuína, baseada no reconhecimento mútuo de valor e dignidade. Quando pessoas de outras regiões visitavam a Fazenda São José e ouviam a história completa, sempre saíam com uma compreensão renovada sobre a importância de reconhecer e valorizar as pessoas que trabalham ao nosso lado todos os dias. A história de Benedita se tornou um lembrete constante de que nunca sabemos completamente o valor das pessoas ao nosso redor, e que às vezes aqueles que consideramos menos importantes são exatamente os que possuem o conhecimento e a dedicação mais essenciais para nosso sucesso. O legado de Trovão permaneceu vivo através de seus descendentes, mas mais importante ainda, através da lição que seu comportamento havia ensinado sobre lealdade, inteligência animal e a capacidade dos bichos de perceberem injustiças que os humanos às vezes ignoram. Criadores de cavalos de toda a região passaram a prestar mais atenção nos sinais que seus animais demonstravam, descobrindo níveis de comunicação e conexão que antes passavam despercebidos. Anos depois, quando Benedita já estava na casa dos 60 anos, ainda recebia visitas de pessoas que vinham de longe apenas para conhecer a mulher cuja vida havia sido transformada pela lealdade de um cavalo. Ela sempre recebia esses visitantes com simplicidade e carinho, contando sua história sem nunca perder a humildade que a caracterizava. Trovão, mesmo na velhice, ainda se posicionava ao lado dela durante essas conversas, como se soubesse que era parte fundamental de uma história que havia tocado corações e mudado vidas muito além das fronteiras da fazenda. O legado final de Benedita não estava apenas em sua transformação pessoal, mas na prova viva de que a melhor vingança é realmente viver bem, com dignidade e generosidade. Ela havia demonstrado que é possível vencer injustiças sem se tornar injusta, que é possível alcançar reconhecimento sem perder a humildade, e que às vezes as maiores vitórias vêm não através de confrontos diretos, mas através da persistência silenciosa em fazer o certo, mesmo quando ninguém parece estar prestando atenção. Sua história continuava inspirando pessoas a tratarem seus funcionários, vizinhos e animais com mais respeito,
provando que às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem e permitir que a vida recompense naturalmente aqueles que dedicam suas vidas ao trabalho honesto e ao cuidado genuíno com outros seres vivos. Esta foi mais uma história de luz.